Uma pergunta para todas as eras. A ciência pode explorar o que vem depois da vida? Ao longo da história, a questão do que acontece depois que morremos cativou a humanidade. Alimentou incontáveis mitos, lendas e crenças religiosas. Mas será que a ciência, com seu foco no observável e mensurável, pode lançar alguma luz sobre este mistério duradouro? Por séculos, a resposta foi um sonoro não. A morte era vista como o fim definitivo, uma cessação completa do ser. No entanto, avanços científicos recentes, particularmente em neurociência e física quântica, começaram a desafiar essa visão tradicional. Novas pesquisas sobre experiências de quase-morte e a natureza da consciência sugerem que a relação entre a mente e o corpo pode ser mais complexa do que pensávamos. Será que a consciência, de alguma forma, persiste mesmo depois que o corpo físico deixa de funcionar? Embora respostas definitivas permaneçam indefinidas, a busca por essas questões tem levado os cientistas por caminhos fascinantes e às vezes controversos, expandindo as fronteiras da nossa compreensão da vida, da morte e da própria natureza da realidade. Espiando além do véu, estudos sobre experiências de quase-morte e consciência. Uma área onde a ciência começou a investigar a possibilidade de vida após a morte é no estudo das experiências de quase-morte, EQMs. Esses eventos, muitas vezes profundos, tipicamente relatados por indivíduos que chegaram perto da morte, incluem sensações de sair do corpo, sentimentos de paz e euforia, e encontros com entes queridos falecidos. Um dos estudos mais conhecidos neste campo é o AWARE, Awareness During Resuscitation, Consciência durante a ressuscitação, liderado pelo Dr. Sam Parnia. Este projeto de grande escala examinou as experiências cognitivas de sobreviventes de parada cardíaca, buscando evidências de consciência durante a morte clínica. Outro caso interessante é o de Pam Reynolds, que passou por um procedimento cirúrgico complexo que exigiu que sua temperatura corporal fosse reduzida, seu coração parasse e sua atividade cerebral estivesse praticamente zerada. Apesar disso, Reynolds relatou posteriormente memórias detalhadas e precisas de eventos que ocorreram durante a cirurgia, sugerindo que algum nível de consciência persistiu mesmo na ausência de atividade cerebral mensurável. Embora esses estudos não forneçam provas definitivas de vida após a morte, eles levantam questões intrigantes sobre a natureza da consciência e sua relação com o cérebro. Será que a consciência poderia ser uma entidade separada, capaz de existir independentemente do corpo físico? Ou seriam as EQMs apenas alucinações produzidas pelo cérebro moribundo? Essas são perguntas que a ciência está apenas começando a explorar. O enigma quântico. A consciência poderia existir fora do cérebro? Além do reino da neurociência, alguns físicos recorreram ao mundo estranho e contraintuitivo da mecânica quântica para explorar a possibilidade da consciência persistir após a morte. A teoria quântica, que governa o comportamento da matéria no nível subatômico, é repleta de conceitos alucinantes que parecem desafiar nossa compreensão cotidiana da realidade. Um desses conceitos é o entrelaçamento quântico, onde duas partículas se tornam ligadas, mesmo quando separadas por vastas distâncias. Poderia existir um tipo semelhante de entrelaçamento entre a consciência e o universo, permitindo que a informação persista, mesmo após a morte do corpo físico. Uma teoria que tenta preencher a lacuna entre a física quântica e a consciência é a redução objetiva orquestrada, ou ORC-OR, proposta pelo físico Sir Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff. Eles sugerem que a consciência surge de processos quânticos que ocorrem dentro dos microtúbulos, minúsculas estruturas encontradas dentro das células cerebrais. De acordo com a ORC-OR, quando morremos, esses processos quânticos não cessam, mas vazam para o universo em geral, preservando algum aspecto da nossa consciência. Embora ainda altamente especulativas, essas teorias quânticas oferecem um vislumbre tentador de uma realidade onde a consciência pode não estar limitada pelas limitações de espaço e tempo como as entendemos atualmente.
O último ato do cérebro, desvendando os mistérios da consciência após a morte. Enquanto a perspectiva da consciência existir fora do corpo é cativante, neurocientistas também estão fazendo progressos na compreensão do que acontece dentro do cérebro no momento da morte. Estudos recentes mostraram que mesmo depois que o coração para de bater e o fluxo sanguíneo para o cérebro cessa, ainda pode haver um pico de atividade elétrica. Essa explosão final de atividade cerebral, às vezes chamada de tsunami cerebral, sugere que o processo de morrer pode ser mais prolongado do que se pensava. Durante esse tempo, o cérebro pode ser inundado por uma cascata de neuroquímicos, potencialmente levando a alucinações vívidas ou estados alterados de consciência. Além disso, o campo emergente da neuroplasticidade mostrou que o cérebro é incrivelmente adaptável, mesmo no final da vida. Essa descoberta levanta a questão: poderia o cérebro moribundo passar por um processo final de rearranjo ou reorganização, talvez até permitindo a transferência da consciência para outro meio? Essas descobertas destacam a incrível complexidade do cérebro e seus mistérios duradouros. Embora estejamos apenas começando a entender a dança intrincada entre a vida e a morte dentro deste órgão notável, cada nova descoberta nos aproxima de desvendar o enigma da consciência e seu destino final.